Olá, pessoal. Voltamos hoje aqui com mais um podcast. Resolvemos tratar de um assunto que várias pessoas têm dúvidas, às vezes nos perguntam, né? Qual que é a diferença, entre consultoria e mentoria? Hoje a gente vai trazer uma abordagem aqui, tanto na visão de vendas quanto na visão de marketing. Bom dia, Dani. Bom dia, Pri, tudo bem? Tudo jóia? Então, tá bom. Vamos trazer algumas informações sobre a diferença, Dani, entre consultoria e mentoria? Vamos, você sabe que num dado momento, tô lembrando aqui, até a gente ficou confusa, né? Tivemos que perguntar para algumas pessoas também, né? Porque o que acontece? No nosso serviço, agora tá bem claro pra gente, né? Mas no nosso serviço, a gente sempre entregou mentoria com consultoria, Exato. né? A gente sempre acabou indo muito além da própria consultoria, porque nós começamos com consultoria, né? Exato. A gente brinca, né, que em alguns casos, na reunião de diagnóstico com o cliente, a gente dá uma mentoria para ele sem cobrar, né? Porque traz muito desse conhecimento que a gente tem do mercado de construção a seco, né? E aí, quando a gente tá vendo, a gente já tá ali mentorando o cara, ó, se você fizer isso, o cara tá pensando, se você fizer isso, você vai trazer tal problema, olha para isso, né? Então, isso é uma mentoria, né? Então, quando você tá ali com o teu cliente, né? Pode ser ele o dono de uma empresa, pode ser ele um gerente de vendas, um vendedor, um assistente. Você vai transferindo o teu conhecimento e alinhando com as necessidades dele, mas também puxando o que ele tem necessidade, quais são as deficiências dele, quais são as dificuldades, quais são as orientações que ele precisa, né, Dani? Exatamente. E aí, assim, nós fazemos essas duas, né? Essas duas linhas. Hoje é mais claro para a gente isso. E a parte de mentoria, a gente tem experiência em mentorar tanto a área de marketing quanto a área de vendas, né? E aí a gente se divide nisso, né? Você com a parte de vendas, eu com a parte de marketing. Você está passando por um processo de mentoria agora, isso está acontecendo, você está mentorando. Aí eu queria que você falasse um pouquinho para poder pelo menos exemplificar para o pessoal a diferença, né, quando você mentora um certo nível hierárquico, se há diferença em relação a um nível superior, como que funciona, se é muito das dores, das necessidades do profissional da empresa. O que está acontecendo, né, nesse cliente específico, né, foi contratada uma coordenadora de vendas, né, até quase um nível já de gerente, onde ela vem com conhecimento de gestão, de vendas, é uma profissional de 37, 38 anos, mas que não conhecia construção a seco, né? Ou conhecia superficialmente porque ela teve uma passagem rápida por uma outra empresa. E aí, nesse trabalho, a gente senta, né? Além da parte de consultoria, que aí a gente vai falar um pouco mais à frente, e aí ali eu vou abordando os temas que ela precisa aprofundar e conhecer referente a produto, referente a perfil de cliente, referente ao mercado, referente a posicionamento, até o posicionamento com a própria equipe, né? Então, é uma proximidade que eu sento com ela, verifico assim, então tá, hoje a gente vai tratar quais assuntos, como a gente vai segmentar uma lista de cliente, quais são os perfis de canais de vendas que a gente tem que atender. Então a gente vai para realmente uma parte mais próximo, mais operacional, visualizando. E aí lógico, somos humanos, a pessoa me traz as dificuldades que ela está tendo. Olha, aqui eu tenho que abordar como esse tipo de vendedor, porque tem uma especificidade de abordagem do vendedor com o cliente que precisa mudar e como que a gente vai tratar isso. E aí, então, implantações de reuniões semanais, reuniões de grupo, reuniões de equipe, reuniões individuais. Então, a gente vai fazendo isso juntas. Eu participo muitas vezes dessas reuniões para poder conduzir com ela onde ela tem que olhar com um certo olhar para técnico, com um certo olhar humano, com um certo olhar mais específico do mercado, do produto.
E pelo que você está falando, para mim fica muito claro assim que são duas frentes, né, na mentoria. Uma, nesse caso específico, por falta do conhecimento profundo no mercado da construção a seco, né, Exato. que é um mercado que você tem um conhecimento profundo, e também, embora ela já esteja no nível de coordenação quase gerência, mas também de processos. Sim, de processos. Ah, Exatamente. A gente entra, faz uma. A gente olha bem, bem profundo a questão da jornada do cliente, porque um gestor de vendas, independente do nível dele, ele precisa entender a jornada do cliente dele, né? Então, nesse caso, a gente está olhando para esse processo até para redesenhar o CRM. Né? Porque você tem todo o pipeline ali de vendas e ela precisa entrar, ó, esse cara entra por esse canal e é como que a gente vai atuar com ele dentro desse canal, né? A gente vai fazer visita de clientes juntas, né? Porque ela precisa entender qual é o perfil do cliente que está chegando lá, que liga, que manda um e-mail, que manda uma mensagem por WhatsApp, né? Então a gente chega nesse nível na mentoria, Dani. O que eu vejo é que, aí você pode falar melhor do que eu, né? Mas o quanto de velocidade não só o profissional, mas a empresa ganha com esse tipo de serviço, né? Sim, porque assim, a gente nunca mediu, mas eu acho que é bom a gente olhar para isso, né? Mas um profissional desse, ele vai levar de 8 a 12 meses para conseguir entender, né? Você otimiza muito esse tempo com esse trabalho que a gente faz da mentoria e eu vejo uma redução aí de 3 para 4 meses, num período muito rápido por conta da transferência de conhecimento. Exato, aqui Né? é um dos pilares nossos, né? Quando a Exatamente. gente, tanto na parte de consultoria, a gente também faz a transferência, né? Quanto na parte de mentoria, É. né? E a gente tem outros casos, né? Marketing, ele tem um processo um pouco diferente, mas a gente tem mentorados de marketing que você acompanha aí, que até à distância a gente está fazendo esse trabalho, né, Dani? Ele pode ser feito à distância, ele pode ser feito presencial também, mas a situação atual tem um caso específico que é a distância e que tem mostrado resultado, né? Se a gente pegar, agora está fazendo exatamente, né, um ano, mas se a gente pegar o cenário há um ano atrás, né, dessa profissional, era completamente diferente, né, de quando a gente começou a mentorar essa E aí profissional. traz um pouco do começo da sua fala lá, né? Da questão de nível, né? De senioridade, né? Esse caso especificamente, a gente pegou uma Uma pessoa bem assistente. júnior, né, Dani? Mas Bem bem júnior. júnior, né? Com uma cabeça bem de digital, né? Isso. É uma geração Z ali. É. E me fala um pouco, Dani, acho que é bom a gente comentar um pouco essa experiência. Eu acho que veio muito com a cabeça, quando você fala de digital, né? É importante, sem dúvida, o digital. Porém, não só o digital, né? Não só ter na cabeça que marketing é só no digital. E vem muito com a cabeça de tráfego, né, de geração de tráfego, tanto é que as bases, né, quando a gente vai mentorar, a gente procura saber o nível de conhecimento do profissional e também a formação e os cursos que eles já fizeram para entender quais são o que ele está vindo de bagagem, né? E aí quando você vê que a bagagem ela vai muito focada só em geração de leads, com essa cabeça do marketing para geração de leads, você já sabe onde você tem que atuar, né? Porque aí você entra também desde aquela parte do jornada do cliente, dele ter que entender, né? Que eu acho que é onde tudo nasce, na verdade, né? Para o profissional começar a olhar de uma maneira mais integrada do marketing, né? Ver como um todo e não uma parte separada só para geração de leads. Hoje, como eu falei, né, já faz um ano, então a gente vê um processo evolutivo, né? A gente sabe que tem um caminho ainda pela frente, mas assim já evoluiu bastante. Hoje já consegue visualizar coisas que não visualizava antes e a entrega para que a gente consiga fazer, vamos chamar de filtro
para transferência para a agência, ela já melhorou, teve um upgrade aí, já Exato. melhorou bastante. Então, a gente entra também, nesse caso específico, é do segmento de construção a seco, então a gente entra nas duas questões, nas duas frentes também, tanto na questão do profissional com o conhecimento de competências técnicas para aquela função, quanto do conhecimento em relação ao mercado, porque a gente vai fazendo essa transferência, essa mentoria também. Então, assim, eu vejo que a empresa ela só sai ganhando com isso. Exatamente. Né? E eu acho que é legal, Dani, a gente abordar, eu acho que depois do curso que a gente ministrou do Vendarketing, surgiu algumas demandas, né, pra gente, de pessoas que não são de construção a seco, participaram do curso, é um profissional autônomo, é um profissional que estava dentro de uma indústria, eu estava dentro do corporativo por muitos anos, e olha, falou assim, eu queria uma mentoria, né, porque assim, eu quero entender se eu posso melhorar o que eu vendo, né, e a gente viu essa possibilidade, né, vamos fazer essa entrega, uma pessoa até ganhou uma mentoria nossa assistindo a live, a gente fez uma premiação ali, e a pessoa ganhou. Vamos falar um pouquinho, Dani, sobre como a gente pensa nesse formato também, como um profissional autônomo que precisa de um direcionamento, eu quero vender mais na internet, né? E a gente vai ali caminhar com ele e mostrar às vezes que não é só a venda pela internet, tudo que ele tem que olhar, se o produto dele, como ele faz uma pesquisa para ver o mercado que ele vai atuar, né? É bacana isso, porque a gente não acaba ficando restrita só à construção a seco ou construção civil. Porque uma vez que você entende de marketing ou de vendas, você consegue atuar em todos os segmentos, né? A gente acaba tendo a própria competência técnica para poder fazer isso e ajudar e mentorar independente do segmento de atuação. Então, quando traz, né, um profissional traz uma dor, um autônomo traz uma dor, como assim, eu não sei qual caminho seguir, eu não sei por onde começar, eu não sei onde está meu público, a gente consegue, com o nosso conhecimento, trazer, a Priscila fala muito disso, né, trazer luz para aquilo, né, e eu gosto disso, porque assim, você consegue clarear, né, você clareia a mente, você consegue fazer com que esse profissional autônomo visualize de forma mais clara. Uma, porque ele está imerso, outra, que ele pode não ter trabalhado nessa área, né, ou de vendas ou de marketing, ele era uma outra área específica, ele viu uma oportunidade e ele quer desenvolver aquele negócio dele, e aí ele precisa de um apoio. E outra, é muito mais fácil, é quando você tem um problema, é muito mais fácil alguém que está de fora olhar a situação, né, e te ajudar com orientações de onde você pode ir, o que você pode fazer, do que quem está imerso no problema, porque às vezes só vê o problema. Exatamente. Né? É exatamente isso, né? E eu gosto muito dessa palavra luz, porque às vezes a gente tá num momento de escuridão. Né? A mente da gente já não consegue mais pensar além daquilo, né? E você falando com outras pessoas, sempre clareia, sempre traz essa luz. Poxa, eu não tinha visualizado por esse lado, eu não tinha olhado esse caminho que pode ser um caminho alternativo. Então, realmente eu gosto muito desse termo de trazer luz para algumas coisas. Dani, vamos falar agora para eles o que a gente visualiza na consultoria, como a gente presta a nossa consultoria, né? Hoje, aquilo, né? A UpSec nasceu da consultoria, né? E a gente viu que no meio do caminho a gente já dava mentoria, né? Até na abordagem, na hora do diagnóstico do cliente, a gente já ia ali mentorando o nosso cliente. Me fala, vamos explicar para eles um pouco da consultoria de estratégia de marketing, né? Depois a gente volta um pouquinho para consultoria de vendas. A consultoria de marketing, ele é um trabalho mais robusto, vamos chamar dessa forma, né? É uma entrega realmente robusta, onde você visualiza desde o início, né? Onde a gente fala que a gente entra com pesquisa para identificação, quer seja, né, de um produto, quer seja de como está a marca para um determinado perfil de cliente, e a gente identifica todos os perfis de cliente que são importantes para aquele negócio,
onde a gente realmente vai entender a dor do cliente, para que a gente consiga entrar com uma proposta, uma estratégia realmente que faça sentido para a empresa, para atingir os objetivos comerciais, obviamente, da empresa, mas que faça sentido para o cliente do cliente, e ele comece a visualizar a empresa como uma agregadora de valor, realmente. Então, assim, o trabalho de consultoria de marketing é um trabalho que, de todas as entregas que a gente faz, assim, a gente realmente visualiza que a gente conseguiu entregar, conseguiu fazer algo que realmente vai fazer diferença naquela empresa, né? E aí o que acontece muitas vezes é que depois a gente não... como a gente faz a entrega e a gente às vezes não está mais no cliente que a gente já fez, talvez ele não consiga fazer a aplicação por conta até da falta da competência técnica e aonde a gente entra com a mentoria. Exatamente, né? Não é isso, assim, né? Não só da competência técnica, né? O que eu visualizo, né? Você tem um negócio. Você tá lá no operacional, naquele dia a dia, etc. Você compra uma consultoria, como é o caso dos nossos clientes, e depois você não tem nem tempo para olhar para aquela entrega. Se envolve né? no operacional. Se envolve no operacional. E aí você trazendo a mentoria, o que vai te trazer é pelo menos X horas por semana eu vou ter que olhar aquilo e na semana seguinte a gente vai cobrar do que foi executado, o que a gente pode ajudar, etc. Então eu visualizo isso, que é basicamente o que acontece em vendas, né? No caso das consultorias de vendas, a gente traz essa transferência, essa expertise nessa transferência, a gente tem um objetivo lá final, né? Que é uma dor que o cara tem, que a empresa está passando, um desafio, um objetivo final, e a gente vai trabalhar em cima disso, né? Então, a gente olha, faz um diagnóstico, olha o todo ali, mas a gente sai com as metas definidas, né? Com os objetivos. Então, implantação de métricas, de relatórios, de acompanhamento, de reuniões com a equipe para traçar realmente os objetivos ali, o acompanhamento que muitas empresas não têm. Né? Então a consultoria de vendas vai muito nessa linha dessa entrega. A maioria dos nossos clientes, a gente tem um acompanhamento basicamente semanal, presencial, mas a gente visualiza que isso é possível fazer também à distância, né? Desde que você tenha uma pessoa ali centradinha, sabendo que tem que cumprir aquela agenda, que vai sair ali com as tarefas, né? Mas a gente entra muito porque a gente faz a jornada, a gente entende todo o processo, né? É isso, Dani. É isso. O que eu vou sugerir aqui é para ficar um pouco mais claro, né, para quem está assistindo, para ficar uma coisa mais tangível, a gente trazer em algum podcast que a gente venha fazer nas próximas semanas, o que realmente a gente olha dentro de vendas, né? Ferramentas, como a gente visualiza a questão das metas que você comentou agora, para que fique mais claro. Né? E aí eu também trago de marketing. Eu vou desafiar a gente a trazer um cliente nosso para trazer ótimo. a experiência dele. Isso. Né? Eu vou conversar com uma cliente nossa que está ativa. Ela está precisando gravar podcast também. E aí a gente já convida para ela trazer a experiência dela. Vamos marcar sim. Legal. Certinho? Pessoal, obrigada. Gente. Até a próxima.